Olá, telespectadores, Nico Espírito Santo no último jornal em português. Notícias em destaque. Teodoro Soares pede elaboração de plano de aula prévio para garantir a qualidade do ensino. Notícia internacional: França, protestos em Paris contra a escassez de habitação. Telespectadores, iniciamos com as notícias. O presidente da República, José Ramos Horta, manifestou profundo pesar pela morte do artista português Luís Represas, destacando-o como um amigo de Timor-Leste e uma voz que ajudou a defender a causa da independência timorense junto da comunidade internacional. Nobre soldado que vem, Senhor. Na mensagem de condolências, José Ramos Horta afirmou ter recebido com consternação a notícia da morte de Luís Represas, considerando um dos mais notáveis artistas portugueses da sua geração e um amigo sincero do povo timorense. O chefe de Estado recordou que durante os anos da ocupação indonésia, Luís Represas colocou o seu talento e a sua projeção internacional ao serviço da luta de Timor-Leste. A canção Timor, referiu Ramos Horta, tornou-se um símbolo de solidariedade, esperança e resistência, contribuindo para sensibilizar a sociedade portuguesa e a comunidade internacional para a realidade vivida pelos timorenses. O presidente da República sublinhou ainda que a ligação do artista ao país não terminou com a restauração da independência. Em 2000, Luís Represas integrou a visita oficial do então presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, a Timor-Leste, regressando posteriormente em várias ocasiões para manter viva a amizade com o povo timorense. José Ramos Horta considerou que a morte de Luís Represas representa uma grande perda para a cultura lusófona e também para Timor-Leste, assegurando que o artista será sempre lembrado pelo seu contributo para a causa timorense e pelos valores de solidariedade, fraternidade e esperança que transmitiu através de sua música. O presidente da República endereçou condolências à família, aos amigos e ao povo português, afirmando que o legado de Luís Represas permanecerá vivo na memória dos timorenses e na história da solidariedade internacional para com Timor-Leste. Equipa de cobertura RTTL. O primeiro-ministro Xanano Gusmão pediu na abertura da formação técnica aos engenheiros municipais e da região administrativa especial do Ecu-Siambeno que aproveitem a formação técnica para se prepararem para a implementação do poder local. O primeiro-ministro Xanano Gusmão participou na abertura da formação técnica organizada pela Agência de Desenvolvimento Nacional e dirigida aos engenheiros municipais de Reoa, sob o tema Capacitação em Gestão do Ciclo de Projetos de Pequena Escala, baseada nos padrões e procedimentos técnicos da ADN, realizada durante 2 dias no Salão de Altanova. A implementação do poder local, prevista para 2027, visa construir uma forte governação local e dar autonomia aos municípios para gerirem o seu próprio desenvolvimento. Xanano Gusmão pediu por isso aos técnicos que aproveitem a formação e se preparem para a implementação do poder local, focando em finanças, planeamento, administração e execução. Para a implementação do poder local é preciso capacitar os recursos humanos. Por isso, a vossa participação nesta formação faz parte da nossa preparação. Nem todas as eleições são iguais. Quem estiver mais preparado em finanças, planeamento, execução e administração, entre outras áreas, terá melhores condições.
O ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, Gastão de Souza, destacou que a iniciativa é importante para a capacitação dos engenheiros municipais de DREO, não só para a fiscalização dos projetos, mas também para reforçar os recursos humanos no desenvolvimento de infraestruturas. O reforço dos recursos humanos qualificados é fundamental para o sucesso do poder local. Lembro-me que as visitas do primeiro-ministro e do ministro da Administração Estatal aos municípios nos meses anteriores foram para avaliar as condições mínimas e identificar a necessidade de capacitar os recursos humanos na área das infraestruturas. O diretor executivo da ADN, Januário Guterres, sublinhou que os técnicos municipais de DREO devem garantir a qualidade e a segurança das obras públicas, sobretudo no cumprimento das normas legais. Estamos disponíveis para continuar a apoiar e dar assistência técnica aos técnicos do Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal e do Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos, principalmente na implementação de projetos no terreno. Estamos prontos para ajudar com qualquer questão técnica, coordenar com os técnicos e garantir o sucesso das obras e o desenvolvimento planeado. A formação destinada aos engenheiros municipais de DREO é ministrada por técnicos do Ministério da Administração Estatal. Esses técnicos assumem o papel de planear, executar e monitorizar os projetos de desenvolvimento e garantir a qualidade das obras públicas segundo os padrões técnicos. A atividade contou com a participação de 28 técnicos do Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal e de 28 do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos. Arsênio Soares e Nuno Moraes, RTTL. O primeiro-ministro Xanana Guzmão pediu aos presidentes da autoridade municipal para priorizar a capacitação de recursos humanos. O primeiro-ministro Xanana Guzmão informou o presidente da República, José Ramos Horta, sobre a orientação dada aos presidentes da autoridade municipal para melhorarem a capacidade dos recursos humanos, prestando um melhor serviço. O chefe do governo destacou a necessidade de capacitar os recursos humanos, argumentando que a falta de recursos qualificados prejudica o aumento da prestação de serviços para o desenvolvimento municipal. Relativamente ao governo local, orientei os presidentes da autoridade municipal para capacitarem os recursos humanos em todos os setores para garantir o desenvolvimento municipal. Xanana Guzmão sublinhou que o governo promoveu uma formação técnica de 2 dias para os engenheiros municipais e da região administrativa especial do Icu-Siambeno para prepará-los para a implementação do poder local, dando autonomia aos municípios para gerirem o seu próprio desenvolvimento. Participei na abertura da formação técnica para os engenheiros municipais e da RAIOA, realizada durante 2 dias, para executarem e monitorizarem os projetos, garantindo a qualidade das obras. Recorde-se que o Conselho de Ministros aprovou no ano passado o projeto de resolução do Governo para a execução da Estratégia de Descentralização Administrativa e de instalação dos órgãos representativos do Poder Local 2025-2028. Conforme a fonte governamental, a medida visa reafirmar a determinação do Executivo em consolidar a estratégia de descentralização administrativa e dar continuidade ao processo de instalação dos órgãos representativos do poder local. O diploma em apreço inclui a instalação de serviços do balcão único em todo o território, o fortalecimento institucional das autoridades municipais, a regulamentação das leis ligadas ao poder local e a utilização da base de dados do recenseamento eleitoral. João da Costa, RTTL. Uma equipa conjunta liderada pela Secretaria de Estado dos Assuntos da Toponímia e Organização Urbana SEATOU vai realizar uma vigilância extraordinária em Dili para garantir a organização de espaços públicos. Em conferência de imprensa, a equipa conjunta liderada pela SEATOU, que envolve a Direção Nacional dos Transportes Terrestres, a Autoridade Município de Dili, a Polícia Nacional de Timor-Leste e a ZFFDTL, afirmou que vai realizar uma vigilância noturna para garantir o cumprimento das leis e a organização de espaços públicos.
O secretário de Estado dos Assuntos de Toponímia e Organização Urbana, Germano Brites, alertou que vai aplicar medidas rigorosas ao uso indevido do espaço público, incluindo a proibição de tocar música com som alto, a utilização de espaços públicos para comércio e animais à solta. O governante pediu a lojas, restaurantes e cafeterias para disponibilizarem parques de estacionamento, contribuindo assim para a organização da cidade. Relativamente às normas legais, vamos garantir o serviço para organizar a cidade e estabelecer regras e ordem pública na sociedade para que a população possa viver com as regras. A operação baseia-se no Decreto-Lei nº 3/2024 sobre higiene e ordem pública, no Decreto-Lei nº 33/2025 sobre regime das zonas de estacionamento de duração limitada, na Lei nº 1/2025 sobre medidas de tutela da legalidade urbanística, no Decreto-Lei nº 6/2003 sobre Código da Estrada e no Decreto-Lei nº 9/2002 sobre regime jurídico da edificação e urbanização. Ezequiel Freitas, RTTL. O Instituto de Geociências de Timor-Leste e a Rede Global de Geoparques avaliaram o sítio arqueológico de Laili em Laleia Manatuto, local de grande potencial para a iniciativa de Geoparque. O Instituto de Geociências de Timor-Leste e a Rede Global de Geoparques visitaram o sítio arqueológico de Laili, na aldeia de Travessa, em Laleia, Manatuto, para ver diretamente o patrimônio geológico e cultural que pode apoiar a iniciativa de Geoparque Global da Unesco. Recorda-se que nos anos anteriores a Secretaria de Estado da Arte e Cultura e a Universidade Nacional da Austrália realizaram pesquisa e descobriram que a área se tornou o local mais antigo de habitação humana na Ilha de Timor, com cerca de 44.000 anos. O vice-presidente do Instituto de Geociências de Timor-Leste, Vítor de Souza, afirmou que a visita teve como objetivo avaliar a história geológica, os recursos naturais e o patrimônio cultural que têm grande potencial para apoiar Timor-Leste na obtenção do Estatuto de Geoparque Global da Unesco. Sabemos que o Geoparque não aborda apenas o patrimônio geológico, mas também o patrimônio cultural e a biodiversidade, que são fatores importantes para o reconhecimento internacional. Por sua vez, o presidente da Rede Global de Geoparques, Arthur Sá, explicou que o sítio arqueológico de Laili é importante para o futuro geoparque timorense por ter valor patrimonial, científico, educacional e cultural. Efetivamente, os nossos ancestrais, há mais de 30, 40 mil anos, como são alguns dos registros que temos aqui, mostram exatamente essa vivência num contacto com a natureza, exatamente naquilo que nós somos hoje. No âmbito da visita, o Instituto de Geociências de Timor-Leste e a Rede Global de Geoparques avaliaram também Fatucleno, em Buruma, município de Baucau. Durante a missão, a equipa liderada por Arthur Sá e composta por especialistas timorenses pretende realizar também estudos nos municípios de Lautém, Manufai, Aileu e Bobonaro. Domingos Trindade, Domingos de Deus, RTTL. O decano da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades da Universidade Nacional Timor-Leste, UNTL, pediu aos professores que preparem previamente os seus planos de aula, com objetivos claros, escolha adequada de materiais e boa gestão do tempo para garantir a qualidade do ensino. O decano da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades da UNTL, Teodoro Soares, solicitou aos professores que assumem a responsabilidade pelo ensino nas escolas, desde o pré-escolar até ao secundário, que preparem o plano de aula com antecedência. Segundo Teodoro Soares, se um professor não preparar o plano de aula, terá dificuldade em estruturar as suas aulas. Eu sugiro, é melhor um professor deve preparar o plano de aula antes de ensinar na sala de aula. Preparação do plano de aula também vai ajudar um professor ou uma professora para dominar conteúdos da matéria, métodos de ensino, avaliação e de todas as atividades que em relação ao seu ensino aprendizado na sala de aula.
Portanto, a preparação, plano de aula é muito importante e principal para um professor ou uma professora. O Ministério da Educação atribui 3 documentos em cada professor. Primeiro, manual escolar. Segundo, guia do professor. E terceiro, programa. E dentro destes 3 documentos existem mecanismos e etapas como que um professor deve fazer ou deve preparar um bom plano de aula. Durante o que eu pesquisei nas escolas, consegui encontrar um tipo exato que é adotado pelos professores. E cada professor faz seu plano de aula de acordo com a estrutura que elas querem desenvolver na sala de aula. O que é mais principal relacionado com o plano de aula deve preencher 3 atividades. Isso significa atividade inicial, atividade principal e atividade final. Isto é 3 pontos importantes na elaboração de plano de aula. Enquanto tipo de plano de aula que eles querem adotado, isto depende cada de professor. Pode preparar um plano de aula mais curto ou pode abranger envolve mais coisas dentro do plano de aula. Teodoro Soares solicitou também aos inspetores das escolas e aos diretores que verifiquem periodicamente os planos de aula de cada professor. A medida visa garantir a qualidade do ensino. Uma professor decide para ser um professor, deve preparar o plano de aula. Porque plano de aula inserir coisas que os professores vão fazer na sala de aula. Portanto, se um professor não consegue preparar o plano de aula, ou ela vai fazer na sala de aula. Isto é uma coisa que não é muito bom quando não consegue preparar o plano de aula. Entra na sala de aula, pega no plano de aula e segue o que é escrito na sala de aula. O plano de aula é um guião ou um documento muito importante que gere ou ajuda o professor para gerir uma boa ou um bom ensinamento na sala de aula. Isto é muito importante, porque plano de aula preenche, por exemplo, contínuo, depois objetivo, depois competências, depois materiais, depois método de avaliação, depois referências, tudo está lá no plano de aula. Portanto, deve preparar isto, mas não é coisas que depois entrar na aula, pega no plano de aula, ler tudo, não é assim. Mas um professor, antes de entrar na aula, precisa de tempo, 2 ou 3, ou para semana, prepara o plano. Eu vou entrar, quando ensinar este conteúdo, o que eu quero os meus alunos aprendem. Por sua vez, o diretor da Escola Secundária Geral 12 de Novembro de Becora, Marcolino Babo, afirmou que no seu estabelecimento de ensino, o plano de aula é obrigatório para os professores e a falta dele pode gerar sanções escolares. Quando não tem o plano de aula, a escola dá a sanção para os professores que não utilizam os planos de aula. A sanção que a escola dá, por exemplo, não pode ensinar os alunos porque não tem plano de aula. Porque o plano de aula é uma maneira que utiliza os professores para atingir as metas de aprendizagem. Professores que não cumprem a estrutura da escola tomam medida para dar a sanção, não podem ensinar. Quando não podem ensinar, com certeza a estrutura da escola dá a informação para a educação do município, para maneiras que os professores utilizam. Teodoro Soares informou que o trabalho de equipa entre dirigentes e professores é fundamental para adaptar os planos de aula às condições reais de cada escola e melhorar o processo de ensino em cada período. Os docentes devem basear-se no manual escolar, nos programas oficiais e no guia do professor para criar planos de aula eficazes. Verônica Barros, Lênia Lei, RTTL.
Estudantes do Departamento de Pescas da Universidade Oriental de Timor-Leste Unital, em conjunto com estudantes universitários da Indonésia, estão a desenvolver uma investigação científica nas zonas costeiras de Oikusi, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as comunidades marítimas e os ecossistemas marinhos. As águas costeiras de Oikusi tornaram-se um verdadeiro laboratório de investigação científica. Estudantes timorenses e indonésios uniram esforços para recolher dados que poderão contribuir para uma gestão mais sustentável dos recursos marinhos e para a proteção dos ecossistemas costeiros. O diretor do Departamento de Pescas da Unital, Mateus Salvador, explicou que a investigação pretende recolher informações sobre as comunidades que vivem junto ao mar, permitindo compreender melhor a realidade socioeconômica e ambiental destas populações. O dirigente salientou que o estudo envolve 9 estudantes de universidades da Indonésia e 2 estudantes timorenses da Universidade Nacional Timor-Leste e da Unital. Os dados recolhidos servirão de base para o planeamento e ordenamento das comunidades piscatórias, contribuindo igualmente para a conservação dos recifes de coral e das diferentes espécies marinhas. O diretor do Science Hub, Lester Sun, da Seascape e docente do Departamento de Ciências Marinhas e Pescas do Politécnico Público de Agricultura de Kupang, Indonésia, Alexander Tanodi, afirmou que esta investigação conjunta permitirá produzir dados e evidências científicas que servirão de referência aos decisores políticos de Timor-Leste e da Indonésia. Além de apoiar a formulação de políticas públicas, o projeto pretende reforçar os conhecimentos acadêmicos e científicos dos estudantes envolvidos. Timor-Leste, Bali, Kupang e as Ilhas Molucas estão ligados por um mesmo corredor ecológico, composto por diversas ilhas que facilitam a migração de espécies marinhas, como baleias, raias-manta, ducongos e outras espécies de elevado valor ecológico. Por sua vez, o Diretor Nacional de Planeamento Espacial e Gestão dos Recursos Marinhos do Ministério da Agricultura, Pescas, Pecuária e Florestas, Januário Marçal, considera que esta investigação é fundamental para fortalecer a gestão e a regulamentação dos recursos marinhos, garantindo a conservação e a proteção dos ecossistemas, com base em evidências científicas. Através desta pesquisa, o Ministério competente pode obter dados para incluir nos seus planos. Além disso, este estudo vai proporcionar oportunidades de conservação das vidas dos seres vivos marinhos. A investigação teve início em julho e deverá decorrer até novembro. No final, os resultados e recomendações serão apresentados aos governos de Timor-Leste e da Indonésia. O estudo incide sobre temas como as alterações climáticas, a conservação de espécies protegidas, a segurança alimentar, o empoderamento das comunidades costeiras, a valorização dos conhecimentos tradicionais e o reforço da gestão integrada das zonas costeiras através do planeamento espacial marinho, Marine Spatial Planning. Depois de Oikusi, a investigação será alargada aos municípios de Bobonaro, Liquiçá, Atauro e Lauteng, abrangendo no total 5 municípios de Timor-Leste. Egídio Nono, Artatele. O Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste revela que o país enfrenta uma inflação de 2% nos bens de primeira necessidade. O Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste lançou recentemente o relatório do Índice de Preços no Consumidor do mês de junho, cujos dados foram recolhidos pela equipa da instituição em municípios, incluindo os supermercados na capital Dili. O presidente do Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, Elias Ferreira, afirmou que, durante o mês de junho, os preços de bens de primeira necessidade, como hortaliças, carne de frango importada e arroz aumentam no mercado, mas o preço dos combustíveis mantém-se normal. De acordo com os dados, no mês de julho, registramos uma inflação de 2% nos alimentos básicos, como hortaliças, cebola, entre outros. Em relação aos combustíveis, continuamos a seguir a circular emitida pelo governo.
Se alguém os vender acima do limite, será gerar um grande problema nacional. No entanto, existem algumas empresas que vendem combustível a um preço inferior à circular estabelecida. Já o vice-presidente da TANA Consumidores, Rosalino Soares, referiu que o preço dos combustíveis no mercado internacional já normalizou, mas o preço no mercado doméstico continua a subir, afetando fortemente os consumidores e pedindo, por isso, ao governo que reforce o controlo. A realidade atual é que o preço dos combustíveis já normalizou no mercado internacional, mas no nosso país continua mantido. Recebemos informações de alguns consumidores de que estão insatisfeitos com o preço dos combustíveis, que ainda não desceu. Com base no decreto-lei, o Estado pode baixar o preço dos combustíveis de acordo com o preço internacional. Entretanto, com base na declaração do presidente do Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, o preço dos combustíveis no país é considerado normal porque, segundo a resolução governamental sobre o subsídio, o preço do gasóleo por litro atinge apenas $1,65 e a gasolina 1 litro custa $1,50. Os preços dos bens de primeira necessidade aumentam devido à dependência dos produtos importados. Ezequiel Freitas e Domingos de Deus, RTTL. Telespectadores, prosseguimos agora com as notícias internacionais. Equipas de resgate evacuaram esta quinta-feira moradores de Valeriano devido à forte queda de neve. As autoridades chilenas e as equipas de resgate deslocaram-se à remota cidade montanhosa de Juntas de Valeriano, em Alto del Carmen, para evacuar 45 pessoas isoladas pela forte queda de neve na região norte do Atacama. As imagens mostram máquinas pesadas a abrir caminho em estradas cobertas de neve, enquanto as equipas de emergência auxiliam os residentes, incluindo idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O presidente da Câmara Municipal de Alto del Carmen, Cristian Olivares, disse que a combinação de gelo acumulado com a nova precipitação pode tornar a situação ainda mais perigosa. Alguns moradores continuam com medo de novos deslizamentos de terra depois de uma mulher ter sido dada como desaparecida durante um mau tempo. O representante ministerial regional Fernando Flores, nomeado como contacto de emergência do governo, disse que a operação visava restabelecer o acesso à comunidade após vários dias de isolamento. Mais de 1 metro de neve acumulou-se em alguns troços da estrada. Assim que a parte da rota foi reaberta, os 45 residentes começaram a deslocar-se para zonas mais seguras num comboio liderado por máquinas da direção de estradas. As equipas continuaram a limpar a estrada, pois a ameaça de novos deslizamentos de terra persiste. O presidente chileno José Antônio Cast também liderou um destacamento preventivo na quinta-feira para avaliar os preparativos de emergência, dado que o sistema frontal afetou várias regiões do país. Imigrantes sem abrigo e trabalhadores humanitários reuniram-se em frente ao Centro de Emergência SAMU Social em Paris na quinta-feira, exigindo mais fundos para abrigos e melhor acesso ao alojamento de emergência para as pessoas que vivem nas ruas. As imagens mostram imigrantes a carregar crianças pequenas enquanto participam no protesto. Os manifestantes exibiram cartazes com os dizeres: a rua não é solução para a habitação, alojamento em crise e querem fluidez, deem-nos empregos e documentos. Uma mãe imigrante, Fanta, disse que as mulheres e as crianças dormiam ao relento há uma semana, com acesso limitado a instalações sanitárias e assistência médica. Nathan Lequeus, porta-voz da organização Utopia 56, lamentou que mais de 250 pessoas, incluindo 110 crianças, estivem a dormir em frente ao centro de emergência depois de terem sido repetidamente registradas pelo Serviço de Emergência Habitacional francês.
Lequeus acusou o governo de desmantelar sistematicamente os serviços públicos, incluindo os abrigos de emergência e os cuidados de saúde, acrescentando que o número de pessoas sem abrigo duplicou desde que o presidente Emmanuel Macron assumiu o seu cargo. Telespectadores, foi assim o último jornal desta edição. Até a próxima.